Para Jericó. Você vai entender o porquê que você está falando isso. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, tiraram tudo dele, espancaram, se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia por esse mesmo caminho certo sacerdote. Diga, certo sacerdote. Certo sacerdote. Glória a Deus. E vendo, passou de largo. Diga, passou de largo. Glória a Deus. De igual modo também um levita. Diga, levita. Levita. Chegando àquele lugar e vendo aquele homem, também passou de largo. Diga, também passou de largo. Mas um samaritano, diga, um samaritano, glória a Deus, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Podeis se assentar em nome de Jesus. Prometo os irmãos não demorar, prometo os irmãos ser muito breve e objetivo. Prometo os irmãos que Deus tem uma palavra para o seu coração. Prometo que nessa noite, quase que manhã, Deus vai continuar falando com você. Nós estamos lendo aqui uma palavra. Eu vou pedir aos levitas que permaneçam nos seus lugares, pois nós vamos ainda dar uma sacudida aqui no louvor. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra muito forte. Muito forte. Primeiro, pelo fato de Jesus estar narrando essa história. Jesus parou e prestou atenção exatamente no que estava acontecendo aqui. E às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente passa atropelando os detalhes que estão dentro da palavra. E muitas das vezes nos detalhes estão as maiores revelações. Muitas das vezes nas coisas que a gente não percebe, não para dar atenção, é exatamente aonde Jesus vai falar muito mais conosco. Aqui é uma história que possivelmente aconteceu de um caminho que existia e existe até hoje, na época de Jesus, que ele vai de Jericó até Jerusalém. Jericó é aquela cidade que Josué, junto com o seu povo, derrubou as muralhas pelo poder de Deus. Jericó simboliza mundanismo, pecado, prostituição, pecado e mais pecado e mais pecado. A cidade de Jericó era tão pecaminosa que Deus mandou destruir aquilo tudo lá. Através do poder de Deus, Josué chegou naquele lugar e as muralhas de Jericó foram abaixo. As muralhas deles eram tão altas, eles eram tão poderosos na forma bélica de poder contra as outras nações, que ninguém conseguia adentrar dentro de Jericó. Os muros de Jericó eram quilômetros e de largura também. Rodeava, era muito grande, não tinha como acessar Jericó. Só Deus poderia acessar aquele lugar. E foi isso que ele fez. Jerusalém fala de paz, fala da cidade de luz, cidade de onde está a presença de Deus. Então, o que está acontecendo aqui nessa mensagem aqui? Um homem está vindo de Jerusalém para Jericó. Nesse mesmo caminho vem mais 3 homens. E algo acontece aqui nesse lugar e Jesus vai deixar muito claro o seu ponto de vista. O que eu quero enfatizar para vocês nessa noite? Os 5 tipos de atitudes que chamaram a atenção de Jesus aqui nessa história. Aí eu já quero iniciar aqui a minha palavra perguntando para os irmãos, e cada um pode olhar para o lado e perguntar para o seu vizinho: que
tipo de atitudes você tem tido? Pode perguntar, irmão. Pergunta aí. Perde a timidez. Aproveita e dá uma boa noite aí para esse irmão que está ao teu lado. Dá a paz do Senhor para ele. Fala para ele, foi bom você ter vindo. Irmão, que bom você estar aqui. Eu quero parabenizar você por ter chegado neste lugar. Jesus está aqui. A presença de Deus está aqui. Então eu quero te parabenizar. Você chegou no lugar da bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem atitudes que chamam a atenção de Jesus. Aqui, a primeira atitude, ela é uma para mim das mais impressionantes. Por quê? Esse homem que vai passar primeiro e vai ver aquele cidadão caído no chão, todo machucado, quase que morto, é um sacerdote. E quem era o sacerdote? Ele era o responsável pela casa de Deus. Ele era aquela pessoa que era o responsável espiritual. Era o homem que alimentava o povo com a lei, com a palavra. Então era um homem conhecedor, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem de oração. E ele passa pelo caminho aonde tem alguém caído, sofrendo e machucado. E aquele homem ele vai passando e de repente ele se depara com aquela situação. E ele olha e ele vê que tinha um homem todo machucado. E qual a atitude que o sacerdote toma? Ele passa de largo. Ele despreza aquela pessoa caída ali. Aí a primeira atitude que me chama a atenção e chamou muita atenção de Jesus, porque ele conta isso na história. Por que aquele homem de Deus, ao ver aquela pessoa caída no chão, ele passou de lá? Meu Deus! Ele tinha acabado de vir do templo, ele tinha acabado de orar, ele tinha acabado de pregar, ele tinha acabado de estar na presença de Deus. E quando ele vê aquela pessoa caída fora do templo, no meio do caminho, ele não se importa. Isso aqui me chama atenção para determinadas coisas. Às vezes, dentro da igreja, temos determinados comportamentos, determinadas atitudes, porque todo mundo está vendo, porque é legal, chama atenção. Mas lá no meio do caminho, onde ninguém está vendo nada, onde só tem você e aquela alma caída no chão, será que ali você também vai servir a Deus? Será que no meio do caminho que se chama caminho de sangue, tinha um cara ensanguentado, quase morrendo? Mas espera aí, o meu compromisso já terminou, o meu plantão na igreja já terminou. Agora eu vou para casa descansar. Ou seja, eu só tenho compromisso dentro da igreja. No meio do caminho não me interessa. Eu só tenho compromisso quando eu estou no altar. Eu só tenho compromisso quando sou eu que vou louvar. Eu só tenho compromisso quando sou eu que estou pregando. Eu só tenho compromisso quando sou eu que estou de frente. Eu só tenho compromisso quando eu estou dentro da casa de Deus. Mas daqui para fora não interessa. As minhas atitudes não importam. Eu posso ter qualquer tipo de atitude que não importa. Dentro da igreja eu tenho que estar de estola. Dentro da igreja eu tenho que falar bonito. Dentro da igreja eu tenho que me apresentar. Eu sou sacerdote, eu sou responsável, eu sou o cabeça, eu sou o cara que faz acontecer. Mas lá fora eu faço o que eu quero. Ai, Jeová. No meio do caminho é comigo mesmo. Só que tinha um Jesus olhando as atitudes dele. Agará, Silicou, Barai, Teco, Yarabia, Shuri, Cobarai. Ai, meu Deus! Lá fora eu faço o que eu quero, dentro da igreja eu sou santo. Aqui eu sou santo. Enquanto tiver um crente perto de mim, eu sou santo. Mas quando estiver bem longe de todo mundo, eu faço o que eu quero. Aí eu tomo as atitudes que eu quero. Eu não preciso ser misericordioso,
eu não preciso amar, eu não preciso perdoar, eu não preciso ajudar ninguém. Ai, eu não preciso fazer nada, porque não tem ninguém me olhando, não tem ninguém para me aplaudir. Não é assim? Aí o sumo sacerdote pega e ó, isso aí não é problema meu. Eu já larguei o plantão da igreja. Agora eu vou para casa ver minha família e ele que se vire. E vai embora. Aí logo atrás, vem quem? O levita. O homem da adoração. Não esse amigo aqui não, tá? Não é ele não, esse aqui é levita de Deus. Vem o levita, com a guitarra nas costas, o tamborim na mão. O Senhor é Deus, Deus é o Senhor. Eu tô cheio de Deus, eu tô cheio de mistério, eu tô cheio de poder. Aí quando vê o cara caindo no chão, opa, isso aí não é comigo não. Já cumpri meu compromisso lá dentro do templo. Eu já cumpri os meus propósitos lá dentro da igreja. Aqui fora não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. O salteador machucou ele, quebrou ele, arrebentou ele. Mas eu só uso de misericórdia dentro do templo. É só lá dentro que eu uso. Porque lá todo mundo está me vendo. Lá eu tenho que estar bem vestido. Lá eu tenho que estar bem arrumado. Lá eu tenho que estar bem na foto. Lá eu tenho que estar bonito. Aqui fora, esse caminho é um deserto. É todo sinuoso. Tem um monte de rocha. Ninguém está me vendo. Só que tinha um Jesus olhando o levita também. Logo em seguida, vem um certo samaritano. Nem nome para ele Jesus deu. Nem nome o cara tinha. Aí eu quero falar um pouquinho sobre o seguinte. Havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Jesus, ele quebra os protocolos. Jesus, ele quebra os paradigmas. Jesus, ele vem romper aquele negócio que dizia assim, não pode. Não. Ali não. Eu falo, por que não? Por que não pode? Por que eu não posso ir ali? Por que eu não posso falar com a samaritana? Por que eu não posso dar água para ela e ela me dá água? Por que eu não posso fazer a diferença? Por que eu não posso fazer melhor? Por que eu não posso ir lá? Jesus sempre se perguntava o porquê das coisas. Aí, você presta bem atenção. O samaritano não se falava com o judeu há anos, por causa de uma guerra antiga, por causa de bobeira. E aí Jesus veio mostrar para os judeus que os samaritanos, apesar de não andarem de estola, não andarem com tamborim na mão, não estarem dentro do templo, não estarem vestidos, não estarem fazendo culto, não estarem participando de nada, não estarem dentro da igreja, eles estavam lá fora, mas estavam agindo com atitudes melhores do que o que estava dentro do templo. Os samaritanos nem no templo podiam entrar. Eles não tinham acesso. Mas aquela mulher que Jesus pregou para ela no poço de Jacó, ela falou, Senhor, vejo que tu és profeta. E o discípulo falou, mestre, mas tu não pode falar com essa mulher samaritana. Por que eu não posso? Porque a lei diz que eu não posso? Mas eu vim para cumprir todas as coisas. E nela está incluso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei passou e não ajudou aquele homem. Nós temos a mania de espiritualizar tudo. Tudo é espiritual.
Tudo a gente quer espiritualizar. Quer espiritualizar uma amizade, quer espiritualizar o trabalho, quer espiritualizar uma atitude, quer espiritualizar o comportamento. Irmãos, Deus, Ele nos vê do jeito que nós somos. Deus nos enxerga da maneira que nós somos. As nossas atitudes, os nossos comportamentos não são espirituais, são humanos e naturais. Não adianta querer espiritualizar coisa que não é para espiritualizar, porque Deus não contempla dessa maneira. Eu não vou fazer porque Jeová falou comigo que não é para fazer. Não é assim. Espiritualiza tudo. Você tem que entender o que é uma atitude de ser humano, de pessoa, do seu caráter, da sua personalidade, da sua mentalidade, dos seus valores, daquilo que você tem como ser humano, e você tem que entender qual é o seu relacionamento com Deus. Você não pode tentar espiritualizar a tua família, espiritualizar teus filhos, espiritualizar tudo, porque senão você não consegue viver de uma forma agradável. Esse dia eu mandei um dinheiro para minha cunhada. Ai, tomara que esse vídeo não chegue lá para ela. Aí eu falei assim, pô, vou mandar um dinheiro para minha cunhada. Aí peguei R$50, falei para ela botar de crédito. Aí ela ligou para a esposa e falei, eu sabia, Deus falou comigo que era R$50. Aí eu falei assim, gente, mas isso não é só isso não, é tudo que você faz para ela. Ela fala assim, eu sabia, Deus falou comigo que era isso. Não que Deus não fale, Deus fala. Mas tem gente que espiritualiza tudo para você espiritualizar. E quando que é a sua atitude? Quando que entra você na história? Quando que entra a sua decisão? Quando que você decide? Quando que é você que toma as atitudes? Quando que é você que é o responsável pela sua história? Quando que é você, aleluia, que assume o compromisso pela sua história? Tudo eu boto na mão de Deus. E você faz o quê? Deus faz tudo para mim e você não faz nada? E quando é você que escolhe? Quando é você que assume o controle? Tudo está na mão de Deus. Deus que tem que... O meu destino está na mão de Deus. Mas o que você está fazendo para o seu destino acontecer? Deus não vai descer da glória de novo e vai fazer trabalho para ninguém aqui não. Ele já fez o maior sacrifício na cruz do Calvário. Eu tenho mania de errar e botar a culpa em alguém. Se eu acerto, a honra é minha. Se eu erro, o diabo que me fez errar. E quando que você assume as suas atitudes? Quando é que você assume as suas responsabilidades? Eita glória! Eu caí porque fulano me fez cair. Você caiu porque você quis, irmão. Você caiu porque você quis cair. Eu errei porque minha família me fez errar. Você errou porque você quis. Ninguém faz ninguém errar. Você não é teleguiado. Você tem mente própria. Você tem pensamento próprio. Mas, irmão, ninguém fala assim, ó. Eu vou botar minha cabeça no trilho do tempo e tem que passar por cima. Não fala. Porque você sabe que ali você morre. Mas você quer responsabilizar os outros pelas suas atitudes erradas. Eu acho que está na hora de cada um de nós assumir para a gente falar, eu errei. Jesus, eu errei, mas me perdoa, em nome de Jesus. Aí ele vai dizer para você, vai, e não peque mais. O sacerdote passou de escola sacerdotal. E detalhe, irmãos, detalhe. Os sacerdotes e levitas tinham imunidade pelo aquele caminho. Nós estamos falando de um caminho. Eu não sei se tem algum caminho por aqui perigoso. Por aí afora tem muitos caminhos que você passa, é quase certo ser assaltado. Era esse caminho aqui.
era caminho de salteadores e ladrões. Era um caminho onde era quase que certo todo viajante que passasse por ali ser assaltado, mas era uma rota de passagem. A pessoa tinha que ir para Jerusalém adorar o Senhor. A pessoa tinha que ir para Jerusalém. Então todos que vinham de Jericó passavam por esse caminho, correndo o risco de perder a vida e perder o que tinha, mas iam. Só que os sacerdotes e os levitas tinham imunidade. Ninguém tocava neles. Por quê? Porque eles eram do templo. Aí eu pergunto para você, por que eles não pararam para ajudar aquele homem se eles não corriam risco de perder nada nem de morrer? O que fez eles não parar naquele caminho? Por que eles não ajudaram aquele homem ensanguentado no chão? E aí o samaritano vai me dar a resposta. Aquele que estava sem estola, aquele que não era batizado com o Espírito Santo, aquele que não falava em língua, aquele que nem frequentava o templo, aquele que não espiritualizava tudo. Eu acho, irmãos, que nós temos que começar a entender as coisas que Jesus está ensinando de uma maneira correta. Porque hoje existe a inteligência emocional. E a inteligência emocional vai ensinar dentro da Bíblia qual é a minha responsabilidade. E é onde Deus entra com a participação dele na história. Aí vem aqui o samaritano. Esse homem vem montado na sua carruagem. Ele está viajando. Só que ele está viajando e ele está preparado para a viagem. O sacerdote atravessou o caminho completamente despreparado. O levita atravessou o caminho completamente despreparado. E quem atravessa caminho despreparado não consegue ajudar ninguém. Quem atravessa caminho perigoso despreparado não tem condição de ajudar ninguém. Para você ajudar os outros, você tem que estar preparado. Você tem que ter as ferramentas certas. Você tem que ter o azeite. Você tem que ter o vinho. Você tem que ter um meio de locomover a pessoa. Não adianta ter estola e não ter preparação. Não adianta ser levita e não ter preparação. Tem que estar preparado. Aí tem uns que vai falar assim, irmão, você está pegando pesado. Não é bem assim. Não é bem assim não, é exatamente assim. O sacerdote, ele poderia parar e pelo menos fazer uma oração pelaquela vida. O levita poderia parar e falar, irmão, não tem nada para fazer, mas pelo menos eu vou cantar um hino para você aqui. Mas você entende que eles não fizeram nada. Eles nem se importaram. Isso me diz, irmãos, que por fora estava de um jeito, mas por dentro estava de outro. Isso me fala que por fora estava bonito, mas por dentro estava feio. E Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. É o esquadrinho, o coração, os pensamentos do homem. Isso para dar a cada um segundo as suas atitudes. O que eu quero passar para você é como você está por dentro. Como está por dentro. Por fora está bonito, mas e por dentro? O que importa é por dentro, não é por fora. Por fora vai só estereotizar como eu estou por dentro. Mas o que importa, de verdade, é como eu ando por dentro. Porque o sacerdote saiu do templo, todo pomposo, mas ele não tinha misericórdia, ele não tinha amor, ele não se importou, ele fez pouco caso, passou distante, nem para passar por perto para olhar. Tá bom, mas não posso fazer nada não. Ele passou longe. Isso fala de indiferença, isso fala de desprezo pela dor alheia, falta de empatia, falta de compaixão, falta de misericórdia.
Peraí, mas o cara é sacerdote, não era para ele ter esses atributos? Era para ter. Mas por que ele não tinha? Não sei. E o levita, que estava ali, teu Senhor é Deus, agora irmão, da glória, eita, Jesus é bom, é maravilha, Jesus é maravilhoso, ô glória, da glória, irmão. Mas cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia? Jesus falou: misericórdia eu quero, e não holocausto, não destruição. Jesus falou que o que vai prevalecer no juízo, sabe o que é? A misericórdia, para que nós não venhamos ser consumidos. Então, se eu quero misericórdia, eu também tenho que agir de misericórdia para com o próximo. O samaritano, ele atravessa aquele caminho muito bem preparado. Ele tinha vinho, ele tinha óleo, ele tinha tudo para ajudar aquela pessoa, apesar de não ser um levita, apesar de não ser um sacerdote, ele tinha condição de ajudar aquele homem. Sabe, irmão, o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo? Foi o que minha esposa falou aqui. Para de olhar para a aparência das pessoas. Para de olhar a aparência das pessoas, porque quando Samuel foi ungir Davi, ele ficou olhando a aparência dos irmãos de Davi e que saiu querendo ungir qualquer um. E Deus falou para ele: não é esse rapaz. Tu olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Para de olhar a aparência das pessoas. Para de julgar pela aparência. Fala, Jesus. Para de fazer amizade pela aparência. Fala, Jesus. Para de fazer qualquer coisa pela aparência. Irmãos, eita. O samaritano atravessa o caminho e a Bíblia vai dizer que ele para. Sabe qual o nome que se dá para isso, irmãos? Eu estou terminando. 10 minutos eu paro que eu quero louvar um hino. Se chama de iconoclasta. Você já ouviu falar em iconoclasta? Não, né? Iconoclasta é aquela pessoa que faz a diferença. Jesus chamou eu e você para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu conheci o Wilson César, ele estava lá, era só mais um no Barra Merino, jogado. Ninguém ajudava esse jovem, tirando a Jo ali, e eu e mais um vizinho. Por quê? Ele se levantava, ficava bem, aí caía. Aí se levantava, ficava bem, caía. E as pessoas foram cansando, as pessoas foram enjoando de ajudar ele. Mas só que Deus sempre falava comigo o seguinte: investe nele, ajuda ele, bota ele no seu carro. Eu falei: Jesus, ele acabou de cair agora, mas para mim vai ser vergonhoso. Não importa, eu não te chamei para você se preocupar com você, eu te chamei para você se preocupar com as almas que estão perecendo. Eu falei: Jesus, mas que não importa, não desista dele, porque eu também não desisti de você. Foi isso que o samaritano fez. Ele não deixou o cara no meio do caminho, ele pegou, ele parou. Enquanto os dois passou longe, o samaritano parou. Ele fez a diferença na vida daquele homem que ia morrer. Ele fez a diferença na vida daquele que estava para morrer. Sabe, irmãos, a atitude que chama a atenção de Deus é a atitude que faz a diferença na vida de alguém. É aquele que faz a diferença na vida da pessoa. A pessoa chega na sua vida triste, abatida, e sai alegre e regozijante. A pessoa chega na tua casa atribulado e sai em paz. A pessoa chega perto de você e fala assim: irmãos, eu não tenho isso e aquilo não, mas eu vou te abençoar. Quando nós fazemos a diferença na vida das pessoas, irmãos, nós agradamos o coração de Deus. Nós alegramos o coração de Deus. Porque Deus, Ele fez a diferença na cruz do Calvário.
Existe o antes da cruz e o depois da cruz do Calvário. Antes da cruz, nós estávamos perdidos pelo pecado, mas Jesus fez a diferença. E depois da cruz, nós estamos aqui glorificando o nome dele, porque nós somos salvos pelo meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus te purifica. O samaritano, ele era tão diferente, irmãos, que ele pegou o azeite que estava na sua botija e ele ungiu as feridas daquele homem. Sabe o que isso fala para mim? Azeite fala de unção, fala de proteção. Azeite fala, irmãos, de proteger. E é isso que Deus faz conosco aqui nessa madrugada. O azeite está jorrando nesse lugar para nos proteger de todo o mal que está lá fora, para nos proteger de toda a armadilha que o inimigo tem armado para a minha e para a sua vida, para te proteger de você mesmo, quando a sua mente faz você se sabotar, te levando de volta para o caminho que você andava. Quando a sua mente começa a querer levar você a pensamentos maus, querendo levar você à destruição, querendo levar você a coisas que não provém de Deus, e aí o Espírito Santo de Deus, ele entra na tua vida e fala: filho, filha, não é por aí, não vai por esse caminho, eu não estou aí, eu não estou nesse caminho. O nosso Deus, ele é o Deus que muda história. O nosso Deus, fique de pé comigo nesse dia. As 5 atitudes que chamaram a atenção de Jesus. As 2 negativas: a indiferença e a conformidade. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Crente conformado não agrada a Jesus. Pessoa que se conforma com qualquer coisa não agrada a Jesus. Mas aquele que faz a diferença na vida do outro, esse agrada a Jesus. Aquele que tem empatia pela vida do outro, aquele que consegue se colocar no lugar do outro, esse agrada a Jesus. Aquele que tem, aleluia, disponibilidade e pegar daquilo do que é dele e falar assim: eu vou pagar para ele ser abençoado. Essa atitude chama a atenção de Jesus quando você paga o preço pela vida do outro. Ele levou o homem para a hospedaria, hospedou ele lá e falou assim: toma aqui 2 dias de trabalho, e se passar, eu pago o preço pela vida dele.